Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria muito grande estarmos juntos novamente neste momento. Sintam-se todos abraçados. Hoje temos a exposição com o tema Não resistais ao mal que vos queiro fazer, com as nossas irmãs expositoras queridas, Isolete Conceição e Maria Elizabeth Barbieri. Bem, como é de praxe, vamos fazer uma leitura para irmos já nos harmonizando para este momento tão especial. Eu trouxe do livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo por Chico Xavier, que tem o tema, o título Diversidade, que diz o seguinte: sem a luz espiritual no caminho,
reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimento sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí, a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, como o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade de serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições, e todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem, cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, essa é a nossa reflexão. E neste momento, queridos irmãos, vamos fazer a nossa oração de início, procurando, então, fecharmos os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fazermos nosso recolhimento íntimo ao nosso Pai, nosso Deus Criador deste universo, nosso Pai justo, amoroso, benevolente, misericordioso. Nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui novamente para mais uma experiência nesta caminhada evolutiva. Querido Mestre Jesus, que a Tua luz nos envolva, nos fortalecendo, para que tenhamos sempre a fé necessária para enfrentarmos as adversidades da vida. E que neste momento a espiritualidade amiga possa amparar as queridas irmãs, expositoras, que com certeza vão contribuir para a nossa edificação. Então, em nome de Deus, de Jesus, Maria, nossa mãe, Dr. Pitã, patrono da nossa casa, e sua equipe, nós damos por início a exposição que agora há de se seguir. Que assim seja. Muito bom dia a todos, queridos amigos,
que estão conosco neste momento, nos acompanhando para mais esse trabalho do nosso querido abrigo Oscar José Pitã. É um prazer muito grande estarmos juntos. Queremos transmitir em especial o nosso abraço fraterno a todos aqueles que fazem parte da grande família Oscar Pitã. E na manhã de hoje, a nossa alegria é maior ainda, porque neste trabalho vamos poder compartilhar com uma convidada muito especial, por tratar-se de uma irmã querida, com a qual eu tenho a certeza que tenho ligações afetivas e espirituais de longa data. Trata-se da Maria Elizabeth Barbieri, que também já fez parte aqui do nosso abrigo, já é conhecida para a maioria de vocês, mas para aqueles que não a conhecem, a Beth, como é conhecida no nosso meio, ela está como vice-presidente de unificação da nossa Federação Espírita, além de ser uma grande estudiosa e conhecedora da nossa doutrina. Então, para mim, é uma honra dividir com ela, né, neste momento, esse trabalho. Beth, gostaríamos que tu fizesse a tua saudação aos nossos companheiros. Bom dia, minha irmã, minha mana, né, Isolete. Bom dia a Ana Márcia, ao Vitalino e a todos aqueles que nesse momento nos acompanham pela internet. E dizer que é uma alegria estar novamente aqui no abrigo, virtualmente aqui no nosso abrigo. Então, o nosso abraço muito carinhoso a todos os companheiros do abrigo, essas almas queridas com as quais a gente teve a bênção de caminhar por algum tempo juntos e continuar juntos, porque afinal nós marchamos para o mesmo propósito, nos envolvemos pela mesma causa, que é a divulgação da abençoada doutrina espírita. Então, recebo o meu carinho, meu abraço e a minha gratidão pelo convite, mana, de poder estar presente aqui com vocês nestes instantes. Quem agradece mais uma vez, né, somos nós, e eu em especial. Então, que os bons amigos espirituais estejam conosco neste momento e nos inspire para que a gente possa fazer um trabalho que possa contribuir, né, com os nossos companheiros. Então, como a Ana Márcia já falou, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do preceito não resistais ao mal que vos queiram fazer. E nós vamos encontrar lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, aquela citação, aquela narrativa, né, de Mateus sobre as palavras de Jesus, que diz o seguinte: tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. É claro que ele estava se referindo à lei de Moisés. E aí continuou: eu vos digo, para não resistires ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. É claro que nós não podemos, né, interpretar as palavras de Jesus assim ao pé da letra. Até porque ele usou dessas imagens fortes para impressionar mais profundamente a alma do povo daquela época, que estava acostumado, tinha sido
orientado que seria olho por olho, dente por dente, ou seja, revidar, né, a todo mal que fosse feito com outra atitude também maldosa. E se nós olharmos ao pé da letra, parece que o mestre estava dizendo para que cedêssemos sempre, né? Mas se assim fosse, os maus tomariam conta do mundo, sem que ao menos nós tivéssemos o direito de nos defender. Mas o Espiritismo nos ensina, né, que é preciso refletir a linguagem figurada das palavras de Jesus, e para podermos interpretar, né, o seu verdadeiro sentido. E à medida em que nós vamos evoluindo, que vamos nos instruindo, nós vamos adquirindo condições de melhor compreender as parábolas de Jesus. Daí a necessidade, né, de estudarmos, de nos aprofundarmos os ensinamentos que a nossa bendita doutrina espírita nos proporciona. E Jesus assim falava porque ele queria causar, né, um impacto que pudesse evitar a resistência, ou seja, a não agressividade, a não violência, porque senão nós olharíamos todas aquelas atitudes que fossem provocadas contrário aos nossos pensamentos, às nossas vontades. Qual seria a nossa reação? Seria a vingança, né? Revidar olho por olho, dente por dente, revidar sempre na mesma moeda. E a gente sabe que a vingança pode se transformar, né, até num ato condenável e muitas vezes até criminoso, né, por conta da vingança. Quantas coisas, né, têm acontecido que poderiam ser evitadas se a pessoa refletisse um pouco mais, né, a respeito da sua reação. E no mesmo capítulo, lá no item 9, nós temos uma mensagem do espírito Jules Olivier, que nos alerta sobre o seguinte: a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Por quê? Quando nos revoltamos, né, com alguma atitude equivocada, ou até mesmo intencional, que alguém comete contra nós, o que acontece? Nós vamos agasalhar o ódio e o rancor no nosso coração. E isso pode nos trazer consequências danosas, tanto para o nosso físico, como para as nossas fibras espirituais. Então, minha irmã, gostaria que tu nos falasse um pouquinho mais a respeito dessas consequências danosas que o mal causa no nosso interior. Muito bem. Nós vamos encontrar, né, nesse mesmo capítulo do Evangelho, que estava sendo comentado, a questão do ódio, dizendo que ele distancia a criatura de Deus. Bom, quando o espírito Fénelon diz isto, que o ódio nos distancia de Deus, nós já começamos a vislumbrar a extensão das consequências que este sentimento nos causa. Porque o distanciamento de Deus significa descumprir as suas leis. Quando nós lemos em O Livro dos Espíritos sobre as leis morais, nós vamos ali encontrando as leis morais pedagogicamente detalhadas.
por Kardec, começando na lei de adoração e indo sintetizar na lei que engloba todas as outras, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, o ódio, ele vai vulnerando todas essas. E a maior e a principal de todas as leis, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, imaginemos assim o impacto espiritual para alguém que vulnera, através desse sentimento de ódio, a lei maior, que é a lei de amor. A Joana de Ângeles, numa obra que eu gosto muito, que se chama Autodescobrimento, ela vai tentar, ao falar do ódio, nos descortinar assim um pouquinho de onde é que nasce esse sentimento, qual é a gênese do ódio. E ela diz que, na verdade, o ódio nasce do ressentimento. E se nós pararmos para pensar, realmente, porque aquele que odeia é porque em algum momento ele agasalhou a mágoa e o ressentimento. E isso foi fugindo do controle, crescendo tanto que se transformou em ódio. Porque o ressentimento, na verdade, é um sintoma da nossa impotência emocional. Quando a gente odeia alguém, se pudermos dissecar um pouquinho esse sentimento, nós vamos ver que no fundo daquele ódio está uma irresignação conosco. Eu gosto muito das histórias para ilustrar isso. Certa feita eu passava por uma cidade do interior e tinha uma pessoa que disse, olha, tem uma grande amiga minha que está com câncer. E eu tenho tentado, de todas as formas, fazer com que ela se anime e lute contra a doença. Será que tu podias fazer uma visita a ela comigo? Eu disse, sim. Também conheci a pessoa, era amiga, e fui visitá-la. E chegamos, sentamos, e ela me olhou assim e disse, eu vou morrer. E eu brinquei, eu disse, todos vamos morrer. E ela disse, não, mas eu vou morrer desta doença. Aí eu senti que tinha um drama mais sério e não repostei, silenciei e fiquei ouvindo. E ela foi me descrevendo o seu drama. E no final ela me disse, eu não consigo perdoar. Não consigo. Estudei todos esses anos, sei que é necessário, o meu cérebro, a minha razão, acolhe todos os ensinamentos, mas o meu coração não consegue perdoar. Então eu sei que eu vou morrer. A mágoa, o ressentimento vão me matar. Nós fizemos uma prece, fizemos um evangelho, conversamos, e a psicosfera que ela emanava era uma psicosfera depressiva, autodestrutiva. Realmente, poucos meses depois, ela não respondeu à quimioterapia e ela desencarnou. Então, meus queridos amigos, o ódio, ele vai nos levar aos caminhos contrários àquilo que a vida requer. É por isso que quando nós lemos sobre o ódio no Evangelho, toda a lição, vocês vão perceber, ela fala do amor. Ela fala do ódio pouquinhas vezes para dizer que ele distancia o homem de Deus. E o próprio Fenelon dá o seu depoimento bonito ali, porque ele diz que ele sabe que não é fácil, porque ele, na última vida, suportou essa tortura de não conseguir perdoar, de agasalhar a mágoa, o ressentimento e o ódio. Então, é importante nós entendermos que o ódio ele vai desencadear reações físicas e espirituais. As reações físicas que o ódio
que ele deflagra no nosso organismo, elas são de natureza circulatória, elas são de natureza hepática, elas nos comprometem. O fígado é um dos órgãos que primeiro se ressente com as nossas mágoas, com os nossos ressentimentos, com ódio, muito mais. O estômago e os AVCs, os infartos, que são as questões circulatórias. Ou seja, as nossas células, recebendo essas mensagens doentias, elas passam a funcionar não pró-vida, mas contra a vida. Porque o nosso corpo ele é um instrumento do espírito. E como o espírito ele tem como objetivo primordial a evolução, e a evolução significa a educação dos sentimentos e o progresso moral e o progresso espiritual, tudo aquilo que nós nutrimos e que é contrário a essa evolução, acaba primeiro vulnerando o nosso corpo físico. E espiritualmente, ele vai desnutrindo o espírito, levando muitas vezes à desistência da própria vida. Nós temos na raiz de muitos suicídios esta violência voltada contra si. Porque o nosso cabedal, a Joana diz que o ódio é filho predileto da selvageria que permanece na nossa natureza. Então, quando nós chegamos ao ódio, às mágoas profundas, aos ressentimentos crônicos, o selvagem que existe dentro de nós, ele se reedita, ele se robustece. E isso muitas vezes leva a criatura a cometer crimes, homicídios, tirar a vida do outro ou tirar a sua própria vida. Quando ela não extravasa o ódio para fora, ela consome-se neste fogaréu que ela acende por dentro. Então, os danos causados por esses sentimentos, eles são profundos. Por isto que nós precisamos compreender e nos esforçarmos para superarmos essa tortura, como diz Fenelon. Vejam que o benfeitor amigo, ele entende que isso não é fácil. Porque todos nós ainda estamos muito mais próximos da nossa origem do que da sublimação a qual nós somos todos fadados. Então, a nossa atração pelo abismo dos sentimentos descontrolados, enfermos, ainda é muito forte. Mas Jesus está sempre no leme das nossas vidas. Então, é aquele momento. Ainda hoje, ouvi o querido Divaldo, e ele dizia: a espiritualidade inferior não poupa ninguém. Eu faço uma mensuração nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, por 10 minutos. Se passou disso, eu pego o evangelho, me recolho, faço uma prece. Por quê? Porque não é meu, mas se eu ceder, será. Então, lembremos, o ódio, os ressentimentos, as mágoas, nos distanciam de Deus. O amor nos aproxima dele. Muito boas reflexões e os ensinamentos, né, que isso faz com que a gente pare e pense, né, a respeito de muitas coisas que a gente pode evitar, né, e ter uma vida bem mais saudável, pode-se assim dizer. Então, minha irmã, vamos agora falar um pouquinho sobre o dar a outra face. Pois não é fácil também, né? Temos para o nosso entendimento ainda rudimentar. Então, é verdade. Porque dar a outra face
é a não resistência, né? E é uma demonstração de força e dignidade. Verdade, verdade. Mas, por conta do nosso orgulho, né, muitas vezes nós vemos a não resistência como um sinal de fraqueza, né, de covardia. Até porque nós somos educados numa sociedade que nos estimula o quê? Ao revide, né? A competição. E isso aí é uma coisa que nos é passado muitas vezes desde a tenra infância. Vamos ver exemplo, por exemplo, de uma mãe que tem um filho numa escolinha. Uma escolinha, criança com 2, 3 anos. E aí chega em casa e fala para a mãe: o coleguinha puxou o meu cabelo na escola. E o que a mãe normalmente pergunta para ele? E você, o que você fez? Eu não fiz nada, né? A criança vai responder, porque ele ainda traz com ele, né, nesse momento, aquela inocência da criança. E a mãe, ao invés de explicar, olha, o coleguinha não fez por mal, né? Vamos conversar com ele, vamos explicar que isso aí não é certo. Talvez a mãe dele não explicou para ele, como a mamãe te explica, que a gente não deve debater no outro, não deve de causar sofrimento, puxar o cabelo dói. A mãe chega e fala para a criança: amanhã, quando você estiver na escolinha, se ele puxar o teu cabelo, puxa o cabelo dele também. Né? Infelizmente, muitas vezes é essa a orientação que a criança recebe desde a tenra idade. Né? É verdade. E por que nós nos deixamos assim a nos atingir tanto, né, por ofensas, contrariedades? Se nós nos sentimos, né, ofendidos por qualquer coisa, nos melindramos, é porque nós ainda não confiamos em nós mesmos. Né? Qualquer coisa que mexa com aquela ilusão que nós criamos sobre nós mesmos nos dá medo e causa raiva. Porque a gente muitas vezes faz de nós uma falsa personalidade, ou achamos que sabemos tudo, que ninguém pode discordar daquilo que nós pensamos. E quando isso acontece, bate aquela insegurança e nós, né, não queremos admitir que realmente, né, ninguém é perfeito. Então, aí vem essa contrariedade, essa raiva, porque o outro mexeu com que aquilo ainda não está bem reservado, né, no nosso interior. Então, dar a outra face é não devolver, né, com a mesma moeda o mal que possa nos atingir. Porque se nós revidarmos do mesmo jeito, nós estaremos nos igualando ao nosso agressor. Né? Nós estaremos sendo iguais a ele se nós formos revidar da mesma maneira. E então, o que nós podemos fazer? E o que Jesus nos aconselha? É anular, né, o mal com o bem. E isso é uma coisa que nós podemos treinar no nosso dia a dia, através dos pequenos gestos. Por exemplo, elogiar com sinceridade aquela pessoa que nos critica toda vez que ele merecer. Porque não é porque ele nos criticou um dia que nós vamos tirar dele o mérito daquilo que ele tem. Né? Por exemplo, também, ser educado com as pessoas que são mal educadas conosco. É uma maneira até de nós ensinarmos, né? De nós educarmos a pessoa. Se a pessoa é mal educada conosco, vamos tratar ela com a maior delicadeza possível. Aquilo vai fazer com que ela reflita na maneira com que ela está se dirigindo a nós. Ser generoso, né, com aquela pessoa que muitas vezes é egoísta conosco. Ser benevolente com alguém que nos decepcionou.
porque nós também precisamos muitas vezes da benevolência dos outros. E tantas outras coisas, né? Então isso começa porque essa história de revidar o mal não é só naquelas grandes acontecimentos. A gente está convivendo, né, com o mal exatamente porque somos imperfeitos e precisamos ainda disso. É isso que nos educa, né? E vai burilando o nosso espírito. Vamos fazendo este exercício de estarmos sempre alinhados com o bem. E é fácil fazer isso? Não é. A gente sabe que não é fácil, né? Mas se nós começarmos a exercitar no dia a dia, como eu digo, pelos pequenos atos, isso aí vai automaticamente fazendo parte das nossas atitudes, das nossas ações. Até que ele vai se incorporando, né, à nossa personalidade e se torna uma coisa normal. Mas para isso nós temos que ter um esforço, direcionarmos, né, as nossas atitudes nesse sentido. E Joana de Ângeles, também pela psicografia do Divaldo, nos diz o seguinte: se alguém te aflige, é porque se encontra necessitado de ajuda e não de combate. É a sua forma de chamar a atenção para a sua solidão e angústia. Fogo com fogo aumenta o incêndio devorador. Treina a colocar no braseiro a água da paz e se apagarão as labaredas ameaçadoras. Oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer nova investida da perversidade. Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma de outra criatura. E ao ler essa mensagem, eu fiquei refletindo e pensando, e aí cheguei a um exemplo assim que a gente poderia dar. Pensei assim, que o nosso íntimo, né, nas nossas, pode ser comparado às entranhas da terra, que possuem no nosso, assim como nas entranhas da terra existem riquezas, né, ocultas, que é necessário o garimpo e tantas outras coisas para poder descobrir, também nós trazemos, né, nas nossas entranhas, no nosso interior, tesouros inestimáveis de riquezas morais. Mas que para descobrir é preciso que nós nos conheçamos. Por isso que está lá naquela questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos imortais: qual é o meio prático e mais eficiente de aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? Qual foi a resposta? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então, tudo isso que às vezes nós achamos que é difícil para nós, que é impossível, que nós não temos condições, temos sim. Basta que nós façamos uma reflexão e procuremos lá dentro de nós aquela sementinha, né, que está plantada lá na nossa alma, no nosso coração, de tantas coisas boas que nós nem imaginamos. Então é só trazer isso à tona, né? Fazer germinar tanta coisa que a gente tem dentro de nós e que não temos, né, ainda o necessário conhecimento. Até porque o mal é transitório, ele não tem raízes. Já o bem, ao contrário, né? O bem é permanente, porque o mal, à medida em que o bem vai se desenvolvendo, o mal vai definhando até que ele desaparece. Porque, como nós sabemos, que o mal é a ausência do bem. E tem uma mensagem também do Emmanuel, que eu gosto muito, que está lá no livro
Espírito da Verdade, não é do, desculpa, não é do Emmanuel, é do Meimei, e que ele diz assim, ó: não perca tempo em procurar o mal, emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas, faze o bem que puderes, e entregando à justiça a harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Então, muitas vezes, Jesus nos coloca ali, ao lado daquelas pessoas que ainda precisam de alguma orientação, né, de algum esclarecimento, e nós que já temos esse conhecimento, qual é a nossa obrigação? É contribuir para que essas pessoas também possam refletir naquilo, nas suas atitudes equivocadas. E é muito bom para a gente, né, fazer o bem, como diz aqui, em vez de procurar o mal, direcionar o nosso pensamento para o bem. E assim como a Beth falou, é importante às vezes a gente falar, contar alguma história, né, dar algum exemplo. E eu lembrei também o seguinte, do momento assim de bastante difícil, né, para mim, que tu vais lembrar, Beth, também, nós estávamos juntos. Por ocasião do velório de um sobrinho nosso que havia sido assassinado. Ele foi assaltado e foi morto, né? Foi agredido. E então era um momento assim de grande sofrimento para a gente, né? De grande dificuldade. Um rapaz no vigor da vida. E naquele momento todo mundo estava ali. A primeira coisa que, infelizmente, a gente pensa é na revolta contra a pessoa que provocou, né? Que causou aquele mal, aquele sofrimento para toda a família. E eu lembro que aí a Beth fez uma oração e na hora ela falou que nós ainda deveríamos agradecer a Deus porque nós estávamos pranteando a vítima. Muito pior seria se ele fosse o agressor. E aí aquilo me trouxe, sabe, que assim, um conforto muito grande. Porque aí eu fiquei pensando, realmente, né? Esse agressor é um ser humano como qualquer um de nós. E ele tem uma família, talvez uma mãe que esteja lá desesperada, porque muitas vezes são pessoinhas que cresceram em famílias boas, mas que pelas tendências que já trazem consigo, muitas vezes se desviam, né, na vida. Então, para ver como é bom a gente desviar o nosso pensamento do mal, do revide, né, da vingança, aquilo traz uma paz e faz um bem muito grande. Isso aí são coisas que, se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, nós vamos nos dar conta sem que ninguém precise, né, nos alertar. E aí, minha irmã? Já estamos no encerramento, né, dessa nossa fala e queremos deixar aqui a nossa mensagem neste momento em que nós precisamos resistir ao mal. Emmanuel diz que durante séculos nós nos acostumamos a tentar extinguir como é que ele diz? Reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Tá? Então, é o momento da gente resistir ao mal, filho da ignorância, com o bem calculado. Porque é realmente o bem que vai dissolver os ódios, as mágoas, os ressentimentos. E isso tudo nasce, como diz a Joana, quando nós vigiamos as nascentes do coração. Então, vamos vigiar as nascentes do nosso coração.
pensarmos em tudo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, que são os alicerces das nossas atitudes. André Luiz fala nessa túnica eletromagnética que nos reveste, que é formada pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelas nossas ações. E é daí que nasce a resistência ao mal. Porque se nós buscamos pensar bem, sentir bem, agir bem, nós vamos eliminando esse nutriente do mal que existe no mundo. Então, primeiro um trabalho de contenção que nós fazemos. Muitas vezes silenciando quando a gente queria revidar, quando nós queríamos responder, rebater. Depois a contenção vai se transformando em educação. Porque além de nos contermos, nós vamos compreendendo por que nós não devemos fazer isto. Como é que nós encaramos o agressor como uma pessoa enferma? E isto vai fazendo com que a psicosfera do mundo, ela primeiro mude à nossa volta. A gente não fala em sintonia? Pois é. Quando nós estamos vibrando fluidicamente, em um patamar superior, o mal não nos enxerga. O mal não nos alcança. Agora, nós precisamos entender que isto realmente é verdadeiro. Senão a gente diz, mas eu faço, os outros não fazem. Não, mas eu sou um universo particular, dentro de um grande universo. Agora, é o único pelo qual eu respondo. Se eu não pudesse, de alguma forma, direcionar a minha vida no meu universo, a justiça de Deus seria uma quimera, porque ele iria me colocar num grande universo sem gerenciamento sobre o meu universo particular. Quando eu digo que Deus é justo, que ele é soberanamente justo e bom, eu tenho que perceber que a liberdade de escolha que ele me deu é para que eu consiga direcionar a minha vida também na resistência contra o mal. Então, pensemos nisso a cada dia, meus queridos irmãos. E que, a cada momento, nós possamos sentir essas carícias divinas, o abraço de Jesus na nossa trajetória. Então, minha irmã, a gente só tem que te agradecer e espero que nós possamos ter levado, né, um pouquinho mais de esclarecimento aos nossos irmãos que estão nos acompanhando e que cada um procure fazer, né, aquela reflexão e, como tu disse, né, que a gente possa estar sempre atento, como nos foi aconselhado, vigiando e orando sempre, né, nos momentos de fragilidade, de fraqueza, quando a gente sente, como diz o Divaldo, que os pensamentos e as ideias não são nossas. Não são nossas, né? Então, só nos resta, né, agradecer por mais esta oportunidade, agradecer a Deus por esse encontro maravilhoso que nós tivemos nesta manhã e que Deus possa continuar nos envolvendo, que Jesus nos ampare, nos dê sempre a vontade de estudarmos, de aprendermos cada vez mais, para que assim nós possamos dar um passinho a mais na nossa evolução espiritual. Beth, para as tuas despedidas, então. Então, amigos queridos, que esta semana que se inicia seja para todos nós uma semana de trabalho no bem, que é, como dizem os nossos benfeitores amigos, e como diz Jesus, quando ele afiança que o bem cobre a multidão de pecados. Que seja um trabalho, um exercitar contínuo no bem. O mundo precisa muito das nossas ações, do nosso trabalho no bem, em todos os níveis, porque
se nós já estamos adentrando a era da regeneração, a gente pode ver que nós temos escolhas a fazer. Ou nós vamos integrar a grande falange, a grande caravana de Ismael, que marcha de forma intimorata para esse horizonte da regeneração, ou nós vamos ingressar na fileira que busca marchar ainda e manter as sombras. E nós precisamos seguir adiante, porque até aqueles que hoje perseveram nas sombras são nossos irmãos e precisarão das nossas forças, do nosso conhecimento, do nosso trabalho, quando despertarem desse grande letargo no mal. Então, força, coragem, determinação. Estamos aí recebendo uma bênção incalculável da providência divina, que é a vacina contra a Covid chegando. Mas, além desta vacina, nós também precisamos nos vacinar contra o mal. Porque, na verdade, as raízes da pandemia estão na loucura, estão no materialismo, estão na ausência de ética que a humanidade vem pontificando há longos séculos. Então, nos vacinemos contra o mal, fazendo o bem, e aproveitemos as bênçãos que a providência traz através das mãos luminosas dos cientistas do bem na Terra. Nosso grande abraço. Muito obrigada. Beijo, Mana. Beijo para ti também, minha irmã, e muito obrigado por tirar aí um pouquinho do teu tempo de lazer para estar aqui contribuindo conosco. E a todos, uma feliz semana, iluminada, como sempre, pela presença do nosso Mestre Jesus. Nós é que agradecemos. Foi maravilhoso todos esses ensinamentos, essas mensagens que com certeza vão calar em nossos corações. Muito bom mesmo ouvir todas essas lições que nós sabemos, mas que sempre devem ser ditas para nós nos lembrarmos, né, desses ensinamentos que Jesus nos deixou. Muito obrigada às duas irmãs queridas, que Deus abençoe vocês sempre. Sobre a Queridos irmãos, então, vamos fazer a nossa prece final, nos recolhendo intimamente, fechando nossos olhos físicos, neste momento tão abençoado, já tão harmonizado pelas mensagens das nossas irmãs. Então, vamos mais uma vez nos unirmos em sentimentos, em pensamentos, rogando o amparo de Deus, nosso Pai Celestial, aquele que nos criou para que evoluíssemos, até que um dia possamos chegar à perfeição relativa. Também o amparo e assistência do nosso Mestre Jesus, Mestre das nossas almas. Nós te rogamos força, amparo, para que possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, que tenhamos sempre o propósito firme de vencermos as nossas mágoas, nossos ressentimentos, para que possamos seguir nessa trajetória
evoluindo. Pedimos também o amparo da nossa Maria, Mãe abençoada, que com suas falanges de espíritos luminosos assistem e protegem a todos aqueles que passam pelo sofrimento neste momento, tanto na vida física como na vida espiritual. E ao nosso querido Dr. Pitã e toda a sua equipe, que é incansável em nosso auxílio. Que prossigamos, então, fortalecidos em nossa coragem, em nossa fé, no propósito sempre de seguirmos adiante. Muito obrigada, Deus, nosso Pai. Que assim seja.